A história tem cantos escuros, casos que ela tenta esquecer. São anomalias, sabe? Pontos fora da curva que desafiam a lógica e se agarram na memória como um fragmento de pesadelo. Em 1518, uma cidade inteira parou de funcionar e simplesmente começou a se mover. Não era alegria, não. Era uma compulsão, silenciosa, febril. Isso aqui não é um conto, é a abertura de um arquivo de casos sobre a loucura, a epidemia de dança. O cenário. Estrasburgo. O ar era pesado. Uma mistura rançosa de esgoto, de doença e do cheiro do desespero da fome. Aquele verão, ele não foi feito para os fracos. A morte era uma vizinha comum, uma figura presente nas ruas estreitas, superlotadas. Mas ela estava prestes a se manifestar de um jeito diferente. Um jeito que ia desafiar médicos, padres e a própria razão. Não tinha música, nenhuma celebração, só o som dos pés dela contra o chão de terra. Frau Trófia se movia com uma compulsão esquisita, os braços e pernas se agitando sem ritmo nenhum, o olhar vidrado. Era um espetáculo solitário, perturbador, bem no meio da rua. O primeiro sintoma de uma loucura que estava prestes a se tornar viral. Eu sou o Dante. Bem-vindos ao Cronos e Caos. Toda epidemia precisa de um paciente zero. Nesse caso, foi Frau Trófia. Só que o patógeno não era um vírus, não era uma bactéria. Era uma ideia, uma imagem. O contágio se espalhava pelo olhar, uma sugestão silenciosa de que a realidade, bem, ela podia ser abandonada. Cada movimento espasmódico dela era como um convite para o abismo. Aquela dança era pura tortura. Os músculos gritavam, as articulações rangiam, os pés dela, já em carne viva, manchavam o chão. Mas ela não parava. Simplesmente não podia parar. Era como uma marionete, sabe? Uma marionete de uma força invisível dançando até o limite da resistência humana, até que a exaustão finalmente a derrubou. Mas o colapso de Frau Trófia não trouxe alívio algum. Pelo contrário, só provou que havia um limite. E o tormento dela, que agora era um espetáculo público, encontrou um terreno fértil na mente dos outros. O desespero dela foi o estopim. A histeria era a pólvora. Uma única pessoa. Um corpo se movendo de forma errática. No começo, era só isso, uma aberração. Uma mulher louca para ser observada, talvez lamentada. Mas esse número, ele não ia ficar isolado por muito tempo. Ele estava prestes a se multiplicar. Em uma semana, já eram dezenas. No final do mês, centenas. Tente imaginar a cena. As ruas não serviam mais para o comércio, para a passagem. Elas viraram um salão de baile grotesco. Sem música, só o som de pés se arrastando e gemidos. Lojas fechadas, famílias trancadas em casa. A cidade estava sendo consumida pelo próprio povo. Os registros da época, eles lutam para descrever o que viam. Não era uma festa, era uma aflição em massa. As pessoas simplesmente abandonavam tudo, consumidas por um único impulso: se mover. A cidade não estava só paralisada, estava sendo desmontada, um cidadão de cada vez, enquanto eles dançavam até a morte. O corpo humano tem limites, claro, e essa epidemia os testou da forma mais brutal possível. Os relatos não falam de alegria, falam de medo, de desespero. Os dançarinos estavam presos nos seus próprios corpos, forçados a se mover até o colapso final. Costelas quebradas, pés destruídos, ataques cardíacos e derrames viraram a causa da morte do dia a dia nas ruas. E as autoridades? O que fizeram? Bem, na sua sabedoria limitada, consultaram os médicos. O diagnóstico: sangue quente. E a cura proposta numa lógica completamente perversa foi mais dança. Eles construíram um palco, contrataram músicos, acreditavam que a febre podia ser queimada, só que em vez de apagar o fogo, eles jogaram gasolina. O palco virou um farol para a loucura, atraindo mais e mais corpos para essa convulsão coletiva. Para entender essa epidemia, a gente precisa olhar além dos dançarinos. A gente precisa examinar a própria cidade. Estrasburgo, em 1518, não era um lugar saudável. Era um barril de pólvora psicológico, só esperando a faísca. A cidade estava sitiada por dentro, entende? A fome corroía os estômagos e a razão. Varíola, sífilis, lepra marcavam os corpos. E pairando sobre tudo isso, um medo supersticioso profundo. A crença de que santos podiam punir com pragas. Era o coquetel perfeito de estresse físico e terror psicológico. A mente coletiva estava no limite. Nesse ambiente, a dança não surge do nada. Ela não era uma doença do corpo. Era o som,
o som de uma mente coletiva se estilhaçando. O sofrimento era tão extremo, tão sem saída, que o cérebro precisava de uma rota de fuga, mesmo que essa fuga fosse bizarra e autodestrutiva. A investigação sobre a causa nos leva a 3 suspeitos principais. Foi um veneno que alterou a mente das pessoas, uma maldição sobrenatural ou algo gerado pela própria psique humana? O debate central se resume a isso. A causa foi física ou foi psicológica? Um agente externo que invadiu o corpo? Ou um colapso interno que tomou o controle dele? A teoria do envenenamento por ergot, um fungo do centeio, ela é atraente. Causa espasmos, causa delírios, faz sentido. Mas, como o historiador John Waller aponta, ela tem uma falha fatal. O ergotismo contrai os vasos sanguíneos, diminui o fluxo de sangue para as extremidades. Dançar por dias sem parar com essa condição seria fisicamente impossível. Parece que o nosso suspeito físico tem um álibi. O que nos resta, então, é o colapso mental, a chamada doença psicogênica em massa. Em um mundo onde a maldição de um santo era tão real quanto a fome na barriga, a mente se torna o campo de batalha. O estresse extremo da fome e da doença, ele carregou a arma. A crença cultural só puxou o gatilho, dando para a histeria uma forma que todo mundo podia reconhecer, uma dança sem fim. Então, o veredito, ele não está num fungo, não está num demônio. A causa estava dentro deles o tempo todo, na fragilidade da psique humana quando ela é empurrada além dos limites. A dança, veja bem, não era a doença, era um sintoma, a solução desesperada e terrível por uma realidade insuportável. Olhe bem para esta imagem, os corpos exaustos sendo carregados. Eles não estão em êxtase, estão em agonia. Eram pessoas num estado de transe dissociativo, os corpos se movendo sem o controle da mente consciente. A mente, para se proteger de uma dor insuportável, simplesmente se desconectou e deixou o corpo para trás para expressar o horror. Essa é a conclusão mais sombria e a mais provável. A epidemia de dança de 1518 foi uma manifestação física de um trauma coletivo. Foi o grito de uma população que não tinha mais palavras para o seu sofrimento. Eles não dançaram porque queriam. Eles dançaram porque não conseguiam mais suportar a realidade. O caso de Estrasburgo fica como um lembrete bem perturbador do poder da mente sobre a matéria. Uma prova de que nas condições certas de medo e estresse, a fronteira entre a sanidade e a loucura coletiva é perigosamente fina. A questão que fica não é só o que os fez dançar. A questão é, o que seria preciso para nos fazer dançar hoje?